Segunda-feira, 27 de abril de 2026, o Ministério do Trabalho aponta que as mulheres recebem cerca de 21% a menos que os homens no setor privado do país. Cai o desmatamento na Amazônia no primeiro trimestre do ano, mas março reacende alerta na floresta. Tem medo de vacinar? Especialistas reforçam. Superar o medo é fundamental para garantir proteção contra doenças graves. Suspeito de ataque em Washington é acusado de tentativa de assassinato contra o presidente Donald Trump e pode pegar prisão perpétua. Chanceler do Irã se reúne com Vladimir Putin e apresenta proposta para reabrir o Estreito de Hormuz. Curitiba, no Paraná, recebeu a elite do hipismo em evento internacional. Essas e outras notícias agora, no CNT Jornal, que está no ar. Olá, boa noite. As mulheres recebem, em média, 21,3% menos que os homens no setor privado do país. O levantamento foi divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Cerca de 53 mil empresas com 100 ou mais empregados foram analisadas, comparando os anos de 2023 a 2025. Indústria e agropecuária concentram as maiores diferenças, enquanto o comércio e serviços apresentam distâncias menores. Mesmo assim, ainda negativas para as mulheres em todos os casos. A diferença é menor em salários de funções administrativas e maior em cargos que exigem mais qualificação. E nas companhias menores, com até 250 funcionários, a diferença salarial cai. E a desigualdade salarial, ela não é um acidente de percurso, ela não é uma coisa qualquer. Ela é uma injustiça que precisa ser corrigida, né, pela política pública. Em 2023, entrou em vigor a Lei da Igualdade Salarial, que reforça o direito de homens e mulheres a receberem remuneração igual para trabalho de igual valor, com medidas mais rigorosas para garantir o combate à discriminação no ambiente de trabalho. A legislação obriga empresas com mais de 100 empregados a adotar medidas com transparência salarial, fiscalização contra a discriminação, canais de denúncia, programas de diversidade e inclusão e apoio à capacitação de mulheres. Nós estamos falando de direito das mulheres, de receber exatamente igual ao seu parceiro homem na mesma função. Mas não é somente disso que se trata a lei. A lei ela é um farol no sentido de chamar a atenção das empresas e dos poderes públicos, do governo federal, dos governos dos estados, dos municípios, legislativos, de que é necessário produzir o acesso, dar direito ao acesso às mulheres nas instâncias de poder, de mando na empresa. A política pública até serviu para aumentar os números, mas não os salários. Por exemplo, o emprego feminino cresceu 11% entre 2023 e 2025. No mesmo período, o número de mulheres negras empregadas cresceu 29%. Os estabelecimentos com menos de 10% de mulheres negras tiveram alta de 3,6%. E apesar disso, a desigualdade de renda vem aumentando. No primeiro relatório divulgado em março de 2024, a diferença salarial era de 19,4%. No segundo, em setembro, subiu para 20,7%. Em abril de 2025, chegou a 20,9%. E em novembro, a 21,2%. Agora, alcança 21,3%. A gente sabe que as mudanças culturais acontecem com mais informação, com muita repetição, né? Quando uma ideia é repetida milhares de vezes, é que as pessoas começam a assimilar, né? Tem um processo todo aí psíquico, um processo pedagógico, um processo didático. E é claro que eu sempre valorizei muito a todo o processo comunicacional. E a gente precisa, para dizer aonde a gente quer ir, para dizer que futuro nós queremos do Brasil, a gente tem que se comunicar bem, né? E a gente tem que convencer as pessoas. Na remuneração geral, nós ganhamos R$ 3.965 por mês, enquanto os homens recebem R$ 5.039. A desigualdade é ainda maior no quesito raça.
As mulheres negras têm remuneração média de R$ 3.026. Já as mulheres não negras recebem em média R$ 5.018. Por outro lado, houve avanço na contratação de mulheres indígenas, de 8,2% para 11,2%, e de mulheres vítimas de violência, de 5,5% para 10,5%. Que não é de disputa, que não é de revanche, que não é nada disso. É de trabalho conjunto, é de trabalho igual, é das oportunidades, porque a gente tem certeza e está vendo isso acontecer, como as mulheres são capazes, né, de construir coletivamente. São solidárias, né, elas não se conformam com as injustiças. Mas o levantamento também mostra diferenças regionais. Os estados com menor desigualdade salarial são Acre, Piauí, Distrito Federal. Já os maiores índices de desigualdade foram registrados no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que o Brasil poderia ampliar a economia em 382 bilhões de reais com a adoção de políticas de igualdade de gênero. O Banco Mundial também fez um alerta que, caso as mulheres tivessem as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho, o Produto Interno Bruto global poderia crescer mais de 20%. Segundo o ministro do Trabalho, a aprovação da mudança na escala de trabalho 6x1 pode ajudar a igualdade no mercado de trabalho. O parlamento está avaliando a jornada de trabalho, está avaliando a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário e acabando com a escala 6x1. Será que isso é importante para as mulheres? Evidente que é importante para homens e mulheres, mas é lógico, está visível, está latente que essa escala de jornada é muito mais cruel para as mulheres. Então, como que a gente vai trabalhando para ir agregando valor de sanidade, agregando valor de onde se cria ambientes que favoreça, que facilite, que cria condições. No mercado financeiro, Ibovespa e dólar começaram a semana em queda. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,98 na venda, queda de 0,31%. O euro teve queda de 0,29%, vendido a R$ 5,84. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,61%, recuando ao patamar dos 189 mil pontos. Uzi Minas e PetroRio foram as ações mais valorizadas do dia. Construtora Cury e Rap Vida registraram as maiores baixas. A seguir, na Amazônia, o desmatamento retraiu no trimestre, mas março foi de alta. A Amazônia fechou o primeiro trimestre com queda de 17% no desmatamento. O primeiro trimestre de 2026 fechou com queda de 17% no desmatamento da Amazônia. Conforme dados do Instituto de Pesquisa Amazon, a derrubada da floresta entre janeiro e março passou de 419 quilômetros quadrados no ano passado para 348 quilômetros quadrados neste ano, o que representa uma diferença de aproximadamente 7 mil campos de futebol. No acumulado do chamado calendário do desmatamento, período que, por causa do regime de chuvas na Amazônia, vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte, a redução na derrubada da floresta está ainda maior. Nos 8 primeiros meses do calendário, entre agosto de 2025 e março de 2026, o desmatamento caiu 36%, passando de 2.296 quilômetros quadrados para 1.460 quilômetros quadrados, a menor área destruída no período dos últimos 8 anos, desde 2017. No entanto, apesar das quedas no trimestre e também no calendário geral, o mês de março apresentou um aumento e acende um alerta: 17% a mais de desmatamento, passando de 167 quilômetros quadrados em 2025 para 196 quilômetros quadrados agora em 2026.
Para pesquisadores do Instituto, esse aumento pontual reforça a necessidade de manter ações de fiscalização, punição a responsáveis pela derrubada ilegal e políticas de geração de renda associadas à floresta em pé. A degradação florestal na Amazônia somou 11 quilômetros quadrados em março, o que representa uma redução muito significativa de 95% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O resultado também foi o menor já registrado para março nos últimos 11 anos, desde 2014, indicando uma diminuição desse tipo de impacto sobre a floresta. Diferente do desmatamento, que corresponde à remoção total da cobertura vegetal, a degradação acontece quando a floresta sofre danos parciais, causados por fatores como queimadas e exploração madeireira. Mesmo sem a retirada completa da vegetação, essas alterações comprometem a integridade do ecossistema, reduzem a biodiversidade e aumentam a vulnerabilidade da área às mudanças climáticas e ao próprio desmatamento. No recorte do calendário do desmatamento, Mato Grosso, Roraima e Pará lideram a devastação florestal. Além disso, Roraima foi o único estado a registrar elevação nos números quando comparados com o período anterior, passando de 184 quilômetros quadrados para 222 quilômetros quadrados, uma variação de 21%. Isso no acumulado entre agosto de 2025 e março de 2026. E você tem medo de vacinar? Isso é um desafio para muita gente. O medo da vacinação. Crianças, adolescentes e até adultos ainda sentem ansiedade na hora da imunização. O medo da vacina ainda é uma realidade para muitos brasileiros. A expectativa da dor e a falta de informação podem gerar resistência à imunização. Entre as crianças, o impacto é ainda maior. Dados mostram que nenhuma vacina infantil atingiu as metas de cobertura em todos os estados do país. Segundo especialistas, o comportamento dos adultos faz toda a diferença nesse momento. Mas por que o medo da vacina ainda é tão comum entre crianças e até mesmo adultos? O medo da vacinação está muito relacionado ao desconhecido e à antecipação da dor. No caso de crianças, isso é ainda mais intenso, porque elas não têm um repertório para entender o que pode acontecer. Já nos adultos, esse medo pode vir de experiências negativas anteriores ou de informações equivocadas. A forma como os pais reagem influencia diretamente as crianças. Demonstrar tranquilidade e confiança ajuda a reduzir o medo. A criança absorve e percebe o comportamento do adulto. Por isso, o ideal é transmitir segurança, evitar ameaças ou frases como não vai doer, ou se você fizer tal coisa vai levar a injeção. Uma abordagem mais positiva, com explicações simples e verdadeiras, vai além do acolhimento emocional e faz toda a diferença. E existem estratégias que tornam a vacinação mais leve. Preparar a criança e manter um ambiente tranquilo ajuda a transformar completamente essa experiência. Hoje existem diversas estratégias que tornam a vacinação muito mais confortável. Podemos criar técnicas de distração, usar dispositivos com vibração e frio para reduzir a percepção da dor, além de uma abordagem humanizada da equipe. Também o posicionamento adequado da criança e o acolhimento respeitoso no momento são mais importantes do que a técnica em si. E tem adultos que deixam de se vacinar com medo da procedência e das reações da medicação. É importante reforçar que as vacinas utilizadas no Brasil seguem critérios rigorosos de qualidade e segurança. Todas são aprovadas por órgãos reguladores como a Anvisa. E quanto às reações, a maioria das vacinas tem apenas reações leves, locais e que rapidamente são resolvidas. A melhor forma de lidar com esse receio é buscar informações de fontes confiáveis,
contar com o apoio de profissionais capacitados que possam orientar de forma clara e individualizada. Mesmo com o desconforto, a vacinação segue sendo essencial. Superar o medo é fundamental para garantir a proteção contra doenças graves. Com informação e acolhimento, é possível transformar a vacinação em um momento mais tranquilo e seguro. Nesta terça-feira, manhã gelada no sul e tempo abafado no sudeste do Brasil. Vamos à previsão do tempo. No sul do país, o tempo fica mais frio, com manhãs geladas nos 3 estados. No Rio Grande do Sul, céu limpo. Em Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens. E no Paraná, a possibilidade de chuva isolada. Caxias do Sul, mínima de 6, máxima de 18. Chapecó, mínima de 9, máxima de 21 graus. O calor continua na maior parte da região sudeste. O tempo segue abafado, com sol ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, tempo firme. Guarulhos, mínima de 19, máxima de 27. Rio de Janeiro, mínima de 22, máxima de 31 graus. A seguir, Irã apresenta nova proposta para reabrir Estreito de Hormuz e encerrar a guerra. E suspeito de ataque em Washington é acusado de tentativa de assassinato contra o presidente Donald Trump. Homem preso após ataque em jantar com Trump pode pegar prisão perpétua. Irã apresenta nova proposta para reabrir o Estreito de Hormuz. E ataque à bomba deixa mortos e feridos na Colômbia. É o nosso giro de notícias pelo mundo. O homem que no sábado invadiu e efetuou disparos em um hotel de Washington durante um jantar do presidente Donald Trump com correspondentes da Casa Branca passou hoje pela primeira audiência na Justiça. Cole Thomas Allen, de 31 anos, foi formalmente acusado por 3 crimes, entre eles o de disparo de arma de fogo em crime violento e tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos. Com isso, ele pode pegar pena de prisão perpétua. A polícia ainda investiga os motivos do ataque. Na noite de sábado, o atirador carregava facas, uma espingarda e uma pistola e conseguiu furar o bloqueio da segurança do evento. O salão de festas reunia cerca de 2.500 pessoas quando sons de tiros interromperam o jantar. Vários agentes do serviço secreto entraram no local armados e cercaram as autoridades, que foram retiradas aos poucos. O atirador foi imobilizado e preso. Horas antes, ele havia enviado uma carta a familiares com críticas ao governo federal americano. O ataque durante o jantar expôs falhas no esquema de proteção do presidente. A Casa Branca anunciou que vai revisar os planos de segurança para os próximos eventos de Donald Trump. O presidente prometeu retornar ao jantar transferido para daqui a 30 dias. O Irã apresentou uma nova proposta aos Estados Unidos para reabrir o Estreito de Hormuz e encerrar a guerra, em troca do fim do bloqueio naval norte-americano. A proposta, encaminhada por mediadores do Paquistão, adia para o futuro as negociações sobre o programa nuclear iraniano. Ela acontece no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reuniu com o presidente Vladimir Putin em São Petersburgo, na Rússia. O chanceler iraniano culpou as exigências excessivas dos Estados Unidos pelo fracasso das negociações de paz no Paquistão. Putin afirmou que a Rússia vai fazer tudo o que estiver a seu alcance para atender aos interesses do Irã e de outros países da região para que a paz seja alcançada. Os 2 países são aliados históricos. No Líbano, Israel e o grupo Hezbollah continuam trocando ataques apesar do cessar-fogo estendido. O governo libanês confirmou a morte de 14 pessoas em ataques israelenses no domingo. Um soldado israelense morreu e outros 6 ficaram feridos em ataque com drones do Hezbollah. Por causa do impasse nas negociações pelo fim do conflito, o preço do petróleo voltou a subir. O barril tipo Brent, referência no mercado internacional, chegou a $108 nesta segunda-feira.
O rei Charles III e a rainha Camila desembarcaram hoje nos Estados Unidos para uma visita oficial de 4 dias. O casal real foi recebido na Casa Branca pelo presidente Donald Trump e pela primeira-dama Melania. A viagem ocorre em meio a uma crise diplomática entre Londres e Washington por causa da guerra no Irã. A visita marca os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos e é a primeira de um monarca britânico ao país em 2 décadas. Pelo menos 30 ataques atribuídos aos dissidentes da guerrilha Farc foram registrados durante o fim de semana no sudoeste da Colômbia. O mais grave foi a detonação de uma bomba em uma rodovia que deixou 21 mortos e mais de 50 feridos. Segundo o governo colombiano, a onda de ataques é uma resposta às operações militares na região e acontece há pouco mais de um mês das eleições presidenciais no país, onde a segurança é um dos temas centrais dos candidatos. Vamos à previsão do tempo. Nesta terça-feira, chuva no norte e sol entre nuvens no centro-oeste do Brasil. O dia começa com sol entre nuvens, mas ao longo da tarde a chance de pancadas de chuva em vários pontos do norte, especialmente no Acre, Pará e Amapá. Rio Branco, mínima de 23, máxima de 27. Belém, mínima de 24, máxima de 31 graus. Dia nublado com pancadas de chuva em pontos isolados no Ceará e Pernambuco. Fortaleza, mínima de 24, máxima de 29. Em Recife, mínima e máxima com as mesmas temperaturas. Na região centro-oeste, menos instabilidades. No Mato Grosso, apesar do sol, há chance de pancadas de chuva. Por outro lado, Goiás e Distrito Federal têm dia de sol entre nuvens. Cuiabá, mínima de 23, máxima de 31. Goiânia, mínima de 18, máxima também de 31 graus. A seguir, grandes nomes do hipismo mundial se reuniram no concurso internacional de saltos em Curitiba. Curitiba recebeu no final de semana a elite do hipismo no CSIW 2026, na sede da Hípica Paranaense. O concurso de salto internacional reuniu grandes nomes do esporte na Hípica Paranaense. Altíssimo nível técnico com a elite do salto brasileiro. 340 competidores na série nacional e 25 na internacional disputaram 35 provas com obstáculos de 1 metro a 1,60 m. E o número impressiona, foram 650 cavalos ocupando as cocheiras. A gente vem trabalhando há muito tempo para realmente ter cada vez mais um campeonato excepcional com os grandes nomes do hipismo nacional. E vocês podem ter certeza que a gente vai continuar trabalhando mais e melhor para sempre estar recebendo os melhores cavaleiros. São meses de planejamento e investimento para um evento com atletas de altíssimo rendimento. Foram mais de R$500 mil em prêmios. Na verdade, esse concurso começa a ser organizado no primeiro dia seguinte ao término do concurso do ano anterior. Então, quer dizer, na segunda-feira já começa a ser organizado o concurso, esse mesmo concurso que será realizado em 2027. E o trabalho não para, o trabalho é incessante. E como o Oscar bem colocou, o Paraná hoje já é um foco das melhores qualidades em termos de cavalos, cavaleiros e principalmente de resultados. Dentro da pista, precisão, técnica apurada e muita habilidade. E o grande campeão do Prêmio Internacional foi o brasileiro Ivo Rosa Filho. Essa é uma prova muito difícil, é uma prova tradicional do circuito nacional e eu acho que a maior dificuldade dela é que ela é muito no início do ano, então a gente ainda está naquela fase de adaptação, de começar o ano e tudo, e já pegar um grande prêmio exigente como esse. Eu já saltei há alguns anos esse grande prêmio, nunca ganhei, já classifiquei, mas hoje ter feito 0 e 0 com o meu cavalo que tem 18 anos, eu fiquei mais feliz ainda e muito honrado de ter sido recebido com tanto calor humano como fui aqui em Curitiba. Eu já tenho uma programação com o meu cavalo, eu tenho um outro grande prêmio para saltar daqui a 30 dias e é a vida que segue, ganhando ou perdendo. Além do hipismo, o evento também deu show em solidariedade. A renda de um almoço beneficente e de um leilão que aconteceu no sábado será revertida para a FES, a Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial, instituição que atende pessoas com múltiplas deficiências.
E eu até me emociono, fico até arrepiado em falar, a gente conseguiu arrecadar perto de R$1 milhão por uma instituição muito legal. E as pessoas saberem, a gente saber que o cavalo pode contribuir também para a sociedade. Fora um evento espetacular para a cidade, que gera recurso para a cidade, que gera renda para a cidade, que a gente está dando quase R$1 milhão em prêmio, é a cidade ter um evento de altíssimo nível para cá. Então a gente fica muito feliz de poder trazer isso para Curitiba num evento dessa qualidade. Boa noite para você, um ótimo início de semana. Até amanhã.